Nova Iguaçu, que é uma equipe que vem como uma grande surpresa desse campeonato, não conseguiu impor isso no jogo de ida, acabou perdendo por 3-0, ou seja, é um campeonato realmente dessas finais todas que a gente está falando até agora, que parece mais decidido, não tem muita chance de o Nova Iguaçu conseguir reverter para cima do Flamengo. Para o torcedor, é claro, a esperança sempre vai ser a última que vai morrer, não tem jeito. O torcedor fica até bravo se a gente fala, né? Esse campeonato tá decidido, não sei o quê. Até o próprio flamenguista pode ficar bravo, porque pode achar que a gente tá querendo zicar o Flamengo, mas a grande realidade é que o Flamengo é um time muito bem montado, é um time que vem performando muito bem. Que a gente vai falar sobre uma escolha difícil do técnico Tite, complicada até, né? De escalar os titulares na partida contra o Nova Iguaçu, neste domingo às 5 horas da tarde, na final do Campeonato Carioca. O Flamengo é campeão já, né? Então, por isso, eu acho... Tite, que depois da primeira partida contra o Nova Iguaçu, falou que não iria poupar, respondendo o Bruno Vilafranca, né? Falou que não iria poupar, que não ia segurar, que ia de força máxima. Mas o que você está imaginando de escalação do Flamengo para essa partida? Porque depois tem uma sequência de novo, Palestino, Libertadores, e aí começa o Brasileirão. Ele já sinalizou, ele vai escalar o time que ele considera hoje o time principal. Ou seja, vai repetir a escalação do último domingo, a não ser que algum jogador fique fora por contusão, algum tipo de problema do gênero. Nova Iguaçu, que é uma equipe que vem como uma grande surpresa desse campeonato, não conseguiu impor isso no jogo de ida, acabou perdendo por 3-0, ou seja, é um campeonato realmente dessas finais todas que a gente está falando até agora, que parece mais decidido, não tem muita chance de o Nova Iguaçu conseguir reverter para cima do Flamengo. Para o torcedor, é claro, a esperança sempre vai ser a última que vai morrer, não tem jeito. O torcedor fica até bravo se a gente fala, né? Esse campeonato tá decidido, não sei o quê. Até o próprio flamenguista pode ficar bravo, porque pode achar que a gente tá querendo zicar o Flamengo, mas a grande realidade é que o Flamengo é um time muito bem montado, é um time que vem performando muito bem, embora essa semana na Libertadores, aquela história de um time que não toma gol tenha ficado um pouco de lado com o gol que eles tomaram do Milionários da Colômbia, jogando com uma a mais, né? Então é um fator pra gente entender como é que o Flamengo vai reagir depois dessa estreia na Libertadores. Lembrando que o jogo de ida, Nova Iguaçu e Flamengo, tinha sido realizado no sábado por causa da estreia do Flamengo na terça-feira na Libertadores. Mesma questão lá das 66 horas entre um jogo e outro. Como não há esse problema para a segunda rodada, o Flamengo será o jogo da Globo na próxima quarta-feira, então tá liberado. O jogo vai ser no domingo às 5 da tarde. Vamos falar do Flamengo então, porque o De La Cruz é uma boa notícia para o torcedor flamenguista, porque ele está de volta depois de alguns problemas de virose que ele teve. O lateral direito Wesley, que normalmente é reserva, está lesionado. E havia uma dúvida em relação ao Varela, que sofreu uma lesão ou teve um princípio, um indício de lesão no jogo da Libertadores contra o Milionários. Ao que tudo indica, o Varela deve ir para a partida. O Tite rodou um pouco o elenco na Libertadores, é verdade, nesse empate com o time colombiano. E vamos chamar para a tela agora a provável escalação do Flamengo para essa decisão contra o Nova Iguaçu. Rossi no gol, Varela, Léo Pereira, Léo Pereira que fez aquele Thor, né, se fantasiou de Thor no aniversário do filho, Fabrício, Bruno e o Ayrton Lucas na esquerda, Pulgar, De La Cruz e De Arrascaeta no meio de campo, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro formando o trio de ataque. O Flamengo, que ostenta essa larga vantagem com qualquer vitória, empate ou até derrota por até 2 de diferença, é campeão sem pênaltis. Se perder por 3 de diferença, vai para os pênaltis. E para o Nova Iguaçu ser campeão, precisa vencer por 4 ou mais de vantagem. É muita coisa. Coloca na tela agora a escalação do Nova Iguaçu, porque nós temos também o campinho do Nova Iguaçu. Daí a surpresa do Campeonato Carioca. O goleiro é o Fabrício, que já está negociado com o Internacional depois do estadual. Ruma para Porto Alegre. Na defesa, Ian Silva, Gabriel, Sérgio, Rafael e Maicon. No meio de campo, o Índio joga com o Albert na marcação. Iago, Bill e Xandinho, que por sinal é bom jogador. Na frente, o Carlinhos, que também jogou muito bem esse estadual. Foi um dos destaques do Nova Iguaçu. O que a gente vai falar sobre uma escolha difícil do técnico Tite, complicada até, né, de escalar os titulares na partida contra o Nova Iguaçu, neste domingo às 5 horas da tarde, na final do Campeonato Carioca. O Flamengo é campeão já, né? Então por isso eu acho uma escolha muito difícil, porque ele escala
os titulares. O Flamengo vai para o jogo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Eu sempre achei, e deixei claro isso aqui no canal, que foi um erro o técnico Tite ter poupado os jogadores na partida contra o Milionários, na estreia na Libertadores da América. O Flamengo acabou empatando aquele jogo. Veja, não foi uma partida em que o Flamengo jogou bem, muito pelo contrário, o Flamengo jogou muito mal. E o Tite optou por tirar ali o lado esquerdo defensivo, né, colocando o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, que para mim foi um erro. Eu era a favor da escalação do Léo Ortiz nessa partida, e do Vinha no lugar do Ayrton Lucas. Ora, o Vinha jogou muito mal, né? Ora, poderia ter colocado o Ayrton Lucas e o Léo Pereira, poupar esses caras na final do Campeonato Carioca para o jogo contra o Palestino, que tomou de 4 em casa do Bolívar na primeira rodada da Libertadores da América, né, da fase de grupos. Então eu não entendo, eu acho uma escolha difícil, complicada, entendo que a pressão dos jogadores, a gente vai falar mais sobre isso, para jogar, sair na foto, aquela coisa toda, não quer ficar fora na hora do filé mignon, mas eu acho uma escolha muito complicada. Eu não faria essa opção, mas entendo que exista uma pressão interna dos jogadores. O cara falou, pô, ruim o osso o campeonato inteiro. Na hora de comer um filé mignon, vou ficar de fora. São essas coisas, né, cara? Às vezes os jogadores têm uma voz muito importante, né, no grupo, e o Tite é um cara apaziguador, ele não quer perder o grupo, ele não vai perder o grupo, né? E aí, até por isso, ele toma essa decisão de escalar os jogadores titulares num jogo em que não havia necessidade. O Flamengo já venceu por 3-0 a primeira partida, vai para o segundo jogo, podendo perder por 2 gols de diferença, uma defesa que não toma gol e tal. Acho muito difícil até que o Flamengo tome gol nesse jogo. O Flamengo é franco favorito nessa partida para vencer o jogo, inclusive, da equipe do Nova Iguaçu. Fica o questionamento, né? Por quê? Por que poupar na partida da Libertadores com o título já ganho? Se fosse um clássico, eu ainda entenderia. Mas diante dessa circunstância, fica difícil compreender a decisão do técnico Tite, a não ser que seja uma questão de gestão do vestiário. E aí, tem outro pulo do gato nessa história. O jogo contra o Palestino vai ser tranquilo. O Flamengo precisa ganhar e fazer saldo nessa partida, tá? Porque vai ter a partida contra o Bolívar ainda fora de casa, né? Na altitude de La Paz, 3.600 metros. Então, assim, poupar nesse jogo contra o Palestino é mais complicado, né? Mas tem a estreia no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, que é sempre um jogo complicado. Esse jogo não vai ser no Castelo do Dragão, no Antônio Ascioli, vai ser no Serra Dourada. E aí vai ter torcedor do Flamengo pra caramba. Mas é uma estreia também em Campeonato Brasileiro, né? E é sempre uma coisa complicada contra um adversário. O Flamengo sempre empata jogando em Goiânia. Sempre é um empate. E aí o Atlético também está à beira aí de conquistar o Campeonato Goiano. É um adversário mais complicado. O técnico Jair Ventura, inclusive, renovou o contrato lá em Goiânia e tal. É um time que tem um poder de marcação muito forte. Então, assim, eu não consigo entender, diante dessa maratona de jogos, que o Flamengo vá com o seu time titular na partida com o Nova Iguaçu e se perder algum jogador por lesão. É complicado isso, é uma escolha muito difícil, né? Porque envolve, como eu disse, outros fatores que não só a gestão dos minutos dos jogadores, mas a gestão do próprio grupo, né? E aí torna-se, como eu disse, uma escolha muito difícil. Concordo com ela? Não, não concordo. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Não concordei com a escalação de alguns jogadores de reservas na partida contra o Milionários. Entendo a questão do De La Cruz, que estava doente, né? Estava com febre, por isso não jogou. Jogou o Igor Jesus, que foi péssimo naquele jogo. E aí também não consigo entender, o Flamengo gastou os tubos para trazer o ala, e no momento em que não tem o De La Cruz, vai o Igor Jesus para o jogo, né? O Bruno Henrique foi titular no lugar do Luiz Araújo. Para mim, o Bruno Henrique tem que ser titular desse time.
na própria vaga do Luiz Araújo. Eu acho o Luiz Araújo jogador que tem uma função tática muito importante, né, na recomposição defensiva, mas o cara é um atacante, né, e faz várias escolhas erradas sempre e tal. Eu acho que o Bruno Henrique tinha que ser o titular, embora entenda que o Bruno Henrique não é um jogador que faça a recomposição pelo lado direito de uma forma tão eficiente quanto o Luiz Araújo, né, naquela segunda linha de 4 que o Flamengo faz quando marca, com o Luiz Araújo, De La Cruz, Pulgar e Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. Cebolinha também fez um péssimo jogo na Colômbia, mas a expectativa, né, é que esses jogadores todos façam uma boa partida e o Flamengo ganhe o Campeonato Carioca sem maiores dificuldades. Tá bom, pessoal? É isso que ele vai fazer, tudo indica, né? O que é mais importante parece que é jogar com o Nova Iguaçu e não jogar a Libertadores. Para o Flamengo, acho que não só para o Tite, parece que o Flamengo também vê assim, né? Enfim, essa me parece até meio óbvia, né? A não ser que ele faça algo diferente daquilo que ele anunciou que faria inicialmente. E você acha que, por exemplo, se o De La Cruz não tiver 100% ainda, é melhor segurar o De La Cruz? Ele ficou fora por conta de febre, né? Não foi nem relacionado. Você acha que é jogo para não se arriscar o De La Cruz? Não para arriscar ninguém. Se tiver sentindo alguma coisa, fica em casa. Ou então vai lá só para levantar a taça. Não é para arriscar ninguém domingo. Ninguém, rigorosamente ninguém. Pelo amor de Deus. Não tem nem cabimento. Só que faltava, né? Colocar jogador desgastado com risco de agravar uma lesão nesse jogo de domingo. O jogo de domingo é uma formalidade, gente. É formalidade. Pô, você não respeita o Nova Iguaçu? Não, eu não sou maluco, pô. É o Flamengo com o Nova Iguaçu. Tá 3-0. Vai perder o campeonato? Nem o Nova Iguaçu acredita nisso. Os caras vão lá para fazer o melhor deles. É uma última vitrine para esses jogadores conseguirem se encaixar. O goleiro Fabrício já arrumou lá um emprego no Internacional, o Carlinhos do Flamengo, e vão seguindo. Mas nada mais que isso. Nada mais que isso. O jogo de domingo é uma formalidade. Formalidade. É jogo para a torcida comemorar a taça, essa coisa toda. Né? Mandar um abraço aqui para o Jorge Salles de Lisboa. Acho que o Tite escalou o Igor Jesus por mérito, pois está jogando mais que o Alan. Mas realmente o Igor sentiu o jogo e o Alan entrou bem numa fase final. E você, André, o que você acha aí que o Flamengo, que o Tite deve fazer nesse jogo contra o Nova Iguaçu? Você também acha que ele vai escalar força máxima? Você acredita, de repente, numa estreia do Léo Ortiz? Enfim, o que você está imaginando que o Tite vai fazer nesse domingo, 5 da tarde, no Maracanã? Ele vai com o time completinho. De La Cruz só não vai se não melhorar, mas é um jogador de futebol hoje, né? Febre e tal, não sei que seja um problema mais sério, mas o Pulgar teve isso recentemente, no jogo seguinte já estava de volta. Vai todo mundo, cara, nesse jogo de domingo, porque tem que fechar essa campanha com vitória, sem sofrer gol. Enfim, uma hipervalorização. Qualquer coisa diferente disso vai me surpreender e aí vai ficar mais incoerente ainda a decisão de quarta-feira. Porque aí, tipo assim, é aleatório. Foi aleatório, então, as escolhas, né? Foram aleatórias. Então, não consigo imaginar nada diferente disso. Ele vai com o time completo. Lógico, se tiver, por exemplo, se aquilo do Varela... O Varela é um problema, né? Quer dizer, se ele não puder jogar, vai jogar quem? Né? Aí pode ser isso do Fabrício Bruno, Léo Ortiz, enfim. Mas eu acho que se não tiver ninguém com nenhum problema muito sério, vai todo mundo. Vai o time titular, aquele mesmo que começou o jogo de sábado, vai no domingo para jogar. E pela distância de tempo, de terça até domingo, não consigo imaginar que vai diferente. Porque a fala do Tite passa desde a coletiva pós-jogo, da primeira final, já passou essa impressão de que é para fechar com chave de ouro, uma conquista histórica, invicta, sem o time titular sofrer gol, etc., sofrendo só um gol para fazer história. Isso aí, essas coisas de marcas mexem muito com vaidade, né? Sempre vou lembrar da seleção de 2006, né? Só se falava nisso. Era o Cafu que podia bater recorde disso, daquilo, fazer 3 finais seguidas, era o Ronaldo que podia bater recorde de gols, só se falava nisso, né? E mexe muito com a vaidade, acho que tem um pouco disso, ganhar um título, confirmar, aí pelo menos a passagem no Flamengo já não foi em branco, já que tem a chance da conquista, vamos lá conquistar, e já que tem a chance de fazer história, vamos lá fazer história,
e dane-se a estreia na Libertadores, como disse o Renato, né? Tem os 5 jogos para correr atrás depois. E o pior de tudo é que a própria rodada, por exemplo, se o São Paulo não ganhar hoje do Talheres, a impressão que vai passar é que o Flamengo foi quem saiu melhor. Porque pelo menos empatou num jogo na altitude. E estando envolvido. Também, né? Tem o Atlético. Também. O Atlético também. Então, se nenhum dos dois vencer, vai passar a impressão de que o Flamengo se saiu bem. Se saiu bem nessa primeira rodada, né? E se você olhar o resultado frio, empatou na estreia, peso da estreia e tal, na altitude, pode-se até considerar. Mas eu repito, o que me incomoda é a mentalidade por trás disso. E aí eu até estendo isso, até comentei isso com o Mauro em particular, que é o seguinte, se for confirmado isso, por exemplo, o time domingo for completo e jogar muito sério e tal, eu acho que ao longo do Brasileiro, o que vai acontecer é que o time vai ser poupado sempre no jogo do Brasileiro. Porque a cultura do Flamengo vai engolir o Tite. Porque se ele tá tão preocupado em ser campeão carioca, bater no marca e tal, e priorizando o carioca em relação à Libertadores, imagina na hora da Libertadores, Copa do Brasil e o jogo do Brasileiro. Aí bate de novo aquela coisa, se a gente perder na Copa do Brasil, a gente vai ser eliminado, a gente vai ser zoado, vai ter meme, vai ter a torcida adversária gritando eliminado, a torcida do Flamengo não suporta isso. E aí o que acontece? O jogo do Brasileiro não tem nada disso, né? O jogo do Brasileiro é mais um jogo dentro de uma construção, de uma campanha de 38 partidas. E aí, no Brasileiro tanto faz perder, não pode perder o jogo eliminatório da Copa do Brasil, que é muito importante. Aí eu vou falar que é por causa do dinheiro, mas no fundo é por causa do mata-mata, né? A cultura do mata-mata que é tão forte, que é tão importante no Flamengo. E eu acho que essa cultura, a julgar por esse comportamento já de agora, pode muito bem engolir o Tite. Eu já fico na dúvida daquela coisa de que não, o Flamengo vai levar a sério o brasileiro e tal. Já não fico, porque o Tite é um cara muito mais adaptável do que impositivo, né? Então é muito mais fácil ele se adaptar à cultura do Flamengo e ceder do que ele impor uma visão dele de futebol. Enfim, vamos ver. Mauro, só para a gente encerrar o Flamengo Nova Iguaçu, que vai ser no próximo domingo, como é que você acha que tem que ser o comportamento do Flamengo para essa partida com a vantagem 3-0? Esquece a vantagem, vai para cima para ganhar, fazer gols, tentar mais do que definir logo, ou você acha que é aquele jogo para cozinhar, para poupar, até por conta de desgaste, administrar? Como é que você acha que tem que ser o comportamento do Flamengo? Vai lá e mete gol nos caras, acabou a conversa. É o Nova Iguaçu, gente. Todo respeito ao Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu a gente viu domingo. O problema do Nova Iguaçu é que o problema do Nova Iguaçu não. A questão do Nova Iguaçu é que eliminou o Vasco, e o Vasco conseguiu ser horroroso nos jogos com o Nova Iguaçu, os 3. Então parece que o Nova Iguaçu é mais fácil. Não é, a gente viu lá, time arrumadinho, jogadores dedicados e tal, é uma despedida, vamos fazer o seu melhor. O Flamengo tem que entrar em campo, jogar bem e ganhar, mais nada. Até porque quem comprar ingresso não vai lá para ver, tocando bola para trás. O cara vai lá ver gol. Né? O ingresso caro, já foi um absurdo o preço no último sábado, agora parece que vai ser um pouquinho mais acessível o ingresso. E entrar, ganhar o jogo, ser campeão. É isso. Meter gol. Ir para cima e meter gol, é isso. E se o Nova Iguaçu quiser jogar de maneira franca de novo, vai aproveitar os espaços que vão aparecer. Acho que a questão é como é que o Nova Iguaçu vai jogar. Se ele vai mudar a postura para não tomar um coco, né, não tomar um saco de gols, como vai ser. Jogar bem. Jogar para vencer e acabou. O jogo de domingo, repito, para mim é uma formalidade. Uma formalidade. Eu encaro dessa maneira. Eu não sou técnico nem jogador, eu posso falar isso. Eles têm que encarar da seriedade e ir lá fazer o melhor jogo, ganhar e ponto final. E aí acaba esse negócio, né? E sobre essa questão do brasileiro, de fato é um risco. O Tite vai ter que ter muita personalidade para fazer prevalecer, olha, a gente vai remar aqui no Brasileirão, que é a competição que o Flamengo, em tese, tem mais chance, se conseguir ser realmente um time regular. As outras são competições que uma noite ruim vai tudo para o saco, vai tudo para o espaço. Talvez a competição que o Flamengo esteja mais devendo também, né, Mauro? Por isso que eu acho que tinha que ser não é líder há um século.